De volta com o programa Encontro Marcado, nós estamos falando hoje com a nutricionista Mônica Ribeiro. Mônica, vamos falar de um outro complemento que se usa muito, os anabolizantes. Fala um pouquinho sobre isso. Os usos de anabolizante já é algo mais diferenciado, né? Porque às vezes as pessoas confundem anabolizante com suplemento alimentar. Exatamente. Então tem e qual essa o diferencial? diferença. Explica pra gente aí. Quando a gente fala em suplemento alimentar, a gente fala em nutrientes que tem dentro dos alimentos, né? Que tem no arroz, no feijão, na carne, no leite, são nutrientes que são retirados dos alimentos. Quando a gente fala em anabolizante, a gente já fala em parte hormonal, né? Então, são esteroides que já são aplicados e eles só devem ser usados com prescrição médica. Então, o uso indiscriminado de anabolizante é algo muito arriscado. Mas nas academias, normalmente, eu vejo mais ou menos isso, né? Que as pessoas de academia, a pessoa compra aleatoriamente aquilo ali e aplica, sabe? Realmente não é correto. Não é correto você fazer um uso desordenado, né? Sem um profissional capacitado para prescrever esse tipo de medicação, porque anabolizante acaba sendo uma medicação. A gente tem que ter cuidado nas nossas escolhas, que são livres as escolhas, mas a gente tem que saber onde a gente está pisando, o que é que a gente está escolhendo. Então, quando passa ao ponto de usar anabolizante, você tem que ter um profissional que vá te dar um aporte, uma ajuda profissional para que você faça o uso correto, não que seja correto. O objetivo do anabolizante é ganhar massa muscular, é isso? É fazer hipertrofia muscular, né? Quer dizer que a pessoa fica aquele bombadão e realmente é o uso do anabolizante. É correto o uso do energético também para atletas que fazem? O energético, ele vai ajudar a estimular mais o atleta. A gente tem que ter cuidado de não interpretar de forma diferente termogênico e energético, né? Qual a diferença? Então, bebidas energéticas, ela vai ali estimular. E o termogênico, ele vai trabalhar no corpo para que você tenha mais força para fazer uma atividade física. Mas nem para todo mundo é aconselhado. Mas qual a diferença dos dois? Porque é uma bebida, o energético. O energético é uma bebida. É uma bebida. Certo. E o termogênico, você faz uso de substâncias naturais que vão estimular você a ter mais ânimo de praticar, ter mais força de praticar algum tipo de atividade física. Guaraná em pó é o quê? É um energético? É um energético. E termogênico, ele ajuda na queima, né? Aumenta o energético, ele acorda a pessoa, vamos dizer assim, numa linguagem mais simples. O termogênico, ele estimula e aumenta também o aporte calórico, o gasto energético da pessoa. Então, ele estimula mais o organismo a gastar energia. E o energético é apenas para, vamos dizer, acordar a pessoa, né? Existem pessoas que reclamam que estão fazendo academia e, em vez de perder peso, ganha peso. O que acontece com esse tipo de organismo? Muito perigoso você usar só o peso como uma base de parâmetro, né? Eu falo muito pro meu paciente. Você tem que saber o que você está ganhando e o que você está perdendo. Quando você vai para uma academia, começa a fazer a musculação, é claro que você vai ter uma hipertrofia muscular, que é o ganho da massa muscular. Consequentemente, você vai ganhar peso. Mas as pessoas, às vezes, não fazem uma avaliação física e não sabem o que estão ganhando. Por muitas vezes eu vejo relato da pessoa, eu estou ganhando peso, mas meu corpo está ficando mais bonito, eu estou me sentindo melhor. Então, ela está fazendo essa troca, perdendo gordura e ganhando massa muscular. Então, é importante você ter um profissional que te ajude a identificar o que é que você está perdendo e o que é que você está ganhando. Quando é indicado o uso desses tipos de produto, tanto o anabolizante como o suplemento alimentar para uma pessoa? O anabolizante já passa mais para uma área médica, né? Então, não passa mais para nutrição. Quando a gente fala em suplemento alimentar, aí a gente faz o uso quando tem a necessidade de complementar a dieta desse paciente. Mônica, é necessário que a pessoa que vai praticar qualquer tipo de esporte, para ele fazer uso desses complementos alimentares, ele tem que passar uma avaliação, ou ele pode comprar aleatoriamente, ou é necessariamente passar por um especialista, por um profissional que faça a indicação correta? É importante você procurar um profissional da área, no caso um nutricionista, para passar um suplemento alimentar, né?
vê a necessidade e às vezes a pessoa quer comprar um whey protein, vamos dizer que é um bem utilizado. Ele tem que procurar um especialista para ver se tem a necessidade e, se tiver, saber a quantidade. Por exemplo, a necessidade que eu tenho não é a mesma da sua necessidade. Porque cada pessoa tem um peso, tem um percentual de gordura, tem um gasto calórico, né? Tem um tipo de atividade que vai praticar. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Tem que ser calculado tudo direitinho para que não dê errado. Que conselho você daria para aquelas pessoas que, pelo fato de querer perder peso, ele para até de comer, e com o tal de jejum, e ele diminui muito a sua alimentação e, de repente, você vê que ele está perdendo peso demais. Que conselho você daria para essas pessoas que não procuram um profissional para se orientar melhor? Exatamente. É o que eu estou vendo muito, né, que acontece bastante, que chega muito no consultório, são pessoas que começam jejum intermitente, jejum de 17 horas, jejum de 12 horas, e até mesmo se priva, fazem dietas bem restritas. E às vezes sofrem, passam por um trauma assim, com a alimentação sem necessidade. Eu indico que procure um profissional, porque a sua necessidade é diferente da outra pessoa. Copiar dieta de outra pessoa que foi no nutricionista não é correto, porque por muitas vezes o que ele precisa... Existe muito isso, né? As pessoas, Exatamente. fulano fez um regime e tal, e de repente ele quer copiar aquilo e não dá certo. Eu falo muito para meus pacientes, não passem sua dieta para outras pessoas. O que é seu, o que é do outro, é do outro. Qual o diferencial, porque você está falando aí que as pessoas não devem copiar de uma pessoa para o outro. Qual o diferencial que existe entre um organismo e o outro para que uma pessoa... Mais ou menos. Exemplo, quando a gente acontece muito no consultório, né? É uma mulher da mesma idade que precisa mais ou menos perder a mesma quantidade de peso. Mas uma já praticou atividade física, por exemplo, e tem um percentual de gordura menor, e a outra é uma pessoa que nunca fez nenhum tipo de atividade física e está começando a fazer. Aí o percentual de gordura é totalmente diferente, né? Então aí vai ter individualidades, né? Que a gente vai ter que trabalhar. A gente vai ter que descobrir se essa pessoa tem disbiose, que é um desequilíbrio no intestino, se a gente precisa tratar o intestino, se ela tem alguma deficiência. Por muitas vezes a deficiência de uma colega, né, pode ser de algum mineral, de alguma vitamina, não é a mesma da deficiência da outra. Então pode que não vai atender a necessidade de cada um. Então copiar a dieta, pegar a dieta de um ou de outro, não vai funcionar. A pessoa acaba desistindo, porque ou vai passar fome ou não vai nutrir o que ela está precisando. Hidratação é uma outra recomendação. Que conselho você daria para quem realmente está fazendo qualquer tipo de atividade física com a questão da hidratação? Hidratação é fundamental. Tomar água é fundamental, principalmente na nossa região, né? Quando a gente lembra que aqui é uma região muito quente, por muitas vezes épocas secas, né? Então a necessidade de água é bem maior. A gente tem que pensar assim, é uma pessoa que pratica atividade física, ela vai precisar de mais água. Se é uma pessoa que não pratica atividade física, ela vai precisar de menos água. Mas nunca ela vai deixar de precisar. Então, se você pratica algum tipo de atividade física, a primeira pergunta que você tem que se fazer, estou tomando água suficiente? E aí a gente pergunta, como é que eu vou saber que eu estou tomando água suficiente? Um dos sinalizadores que a gente tem é a própria urina, o xixi, a cor do xixi. Ele sempre tem que estar bem claro. Se você é uma pessoa que acha que toma bastante água, mas sua urina é escura, quer dizer que você não está tomando água o suficiente, né? Só se você tiver alguma patologia na função renal, que aí você deve procurar um profissional da área, né, um médico, para ajudar nessa questão dos rins. Mas, normalmente, você que é praticante de atividade física ou não praticante, olhe sempre a cor da sua urina, porque você vai saber se está ou não tomando a quantidade de água adequada. Estamos apresentando o programa Encontro Marcado aqui pela sua TV Câmara, canal 4.3. Vamos ao nosso intervalo, voltamos daqui a pouquinho.